A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 10 das lições bíblicas adultos, que tem como título Desenvolvendo uma consciência de santidade. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema A carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E na lição de hoje estaremos comentando a lição de número 10, o desenvolvendo a consciência de santidade. O texto áureo encontra-se em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verdade prática. Na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. A leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo de número 21. Então vamos iniciar a nossa lição de número 10, desenvolvendo a consciência de santidade. Na lição de hoje, meus amados irmãos, como nós falamos em quase todas as lições neste percurso, que da lição 4 à lição 10 estaremos comentando justamente sobre a vivência cristã. Então hoje estaremos terminando essa série que englobou da lição 4 até a lição de número 10, falando sobre a vida cristã, ou seja, sobre o nosso portar, sobre o nosso testemunhar, sobre o nosso andar, nossa conduta como servo de Deus neste mundo. Estaremos encerrando essa série hoje, porque domingo que vem estaremos falando as próximas lições de escatologia bíblica, falando sobre o inferno, bendita esperança e a Jerusalém celestial. Então hoje nós vamos terminar falando sobre vida cristã, um ponto que sim, nós já comentamos ao longo deste trimestre e falamos sempre um pouco sobre santidade, que é a máxima do reino de Deus, que nós temos que entender porque Deus é um Deus santo, e nós vamos falar sobre isso nessa lição de hoje. Nesta lição nós vamos falar sobre desenvolvendo a consciência de santidade, porque isto é a proposta de Deus para aqueles que são chamados a viver a nova vida em Cristo, que é o que? Desenvolver uma vida de santidade, porque o próprio Pedro exclama aquilo que Deus falou aos hebreus: sede santo porque eu sou santo. Então, meu irmão, como eu alcanço essa santidade? Unicamente, é óbvio, que é pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Quando o crente ele tem conhecimento da palavra de Deus, obviamente ele vai querer ter uma consciência, ter um desenvolver dessa sua consciência de santidade. Por quê? Porque a consciência de uma santidade, a consciência que a palavra de Deus nos dá, ela é justamente a base, é o fundamento da nossa fé cristã. Então a leitura, a meditação na palavra de Deus é o segredo, meu irmão, que vai levar para que nós tenhamos uma real vida de santidade. E isso, meu irmão, vai transparecer na nossa vida porque nós estamos refletindo a glória de Deus. Então, eu tenho que viver nesse mundo como luzeiro de Deus. E como isso acontece? Quando eu tenho uma vida de santidade. E eu fazendo isso, eu vou estar exercendo a influência como sal da terra, como luz do mundo, tendo a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque nós estamos fazendo justamente isso, agindo conforme os ditames da palavra de Deus. E santidade, nós vamos ver ao longo desta lição, que ela não se trata unicamente e apenas de uma ação humana. Ela, meu irmão, vem também da capacidade que Deus nos dá para viver conforme Ele planejou, para que assim nós venhamos a viver. É dele que vem a capacidade necessária. Então isso tem que ficar claro também em nossas vidas. Então um crente que vive a consciência de santidade por meio da palavra e do Espírito Santo de Deus terá um viver perseverante na fé. É uma pessoa que não vai ficar oscilando, nem cedendo diante das lutas, dos problemas e desafios que essa vida nos propõe, bem como os desejos pecaminosos da carne. Então é dentro dessa perspectiva que nós vamos trilhar
esta lição. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre a perspectiva bíblica da santificação. Vai falar sobre santificação no Antigo Testamento. Neste ponto aqui, o autor vai citar justamente as palavras que estão em hebraico. Eu vejo isso aqui, dependendo da sua sala de aula, meu irmão. Você tem que saber a estrutura, o conhecimento que a sua sala de aula tem para trazer este ponto, porque muitas vezes não é muito necessário trazer palavras do hebraico que as pessoas ali muitas vezes vai falar, vai entrar por um ouvido e sair por outro. Então, dependendo da classe, é mais profícuo, é mais frutífero falar justamente qual a concepção de santidade dentro do Antigo Testamento do que está citando as palavras em hebraico, para mostrar ali para os alunos como a santidade era vista no Antigo Testamento. Então, como nós vamos falar aqui sobre esse ponto, santidade do Antigo Testamento, a gente achou mais frutífero, mais proveitoso mostrar a realidade de santidade no Antigo Testamento. Por quê? Porque a gente vai perceber que a santidade ela é uma máxima na Bíblia Sagrada. Você vai encontrar santidade desde Gênesis até Apocalipse. Entretanto, o que nós temos que frisar aqui é que essa santidade era uma exigência da parte de Deus para o seu povo. Então a ideia de viver separado do pecado e desenvolver uma vida totalmente consagrada ao Senhor é uma ideia que ela está já desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento. Então é isto que nós temos que compreender e entender, que Deus exigia do seu povo que vivesse separado. E é justamente esse significado de santificação. O que é santificação? É estar separado e viver de uma pureza moral, refletindo o caráter de Deus. Esta é a perspectiva de santidade do Antigo Testamento, ou seja, que o povo tinha que estar separado daquilo que manchasse o caráter, que manchasse a santidade de Deus. Na Antiga Aliança, ou no Antigo Testamento, percebemos também que existia utensílios que eram separados, ou seja, santificado, porque santidade significa justamente isso, viver separado. E na concepção do Antigo Testamento era justamente de viver de forma moral, de forma ética, ter um viver moralmente estabelecido pelos ditames de Deus. Então, isso era o que era ensinado e é ensinado ainda hoje, porque a moralidade ela está dentro também do contexto de santidade, dentro do Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento a gente tem que mostrar isso, que Deus queria que seu povo, no caso Israel, desenvolvesse um viver em santidade, separando-se totalmente do pecado e vivendo conforme os seus mandamentos. Então isso tinha que ser claro. Para ser santo, tinha que seguir os mandamentos que foram dados por Deus. E santidade significa viver separado, estar afastado. Então essa é a ideia que o Antigo Testamento nos mostra sobre santidade. Já o segundo subtópico, que vai falar sobre no Novo Testamento, a perspectiva bíblica de santidade no Novo Testamento, a gente vai ver que ele está presente da mesma forma que esteve presente no Antigo Testamento. Entretanto, no Novo Testamento, a santificação é resultado da graça divina por meio do sacrifício de Jesus na cruz. E quando é que começa essa santificação na vida das pessoas na nova aliança? Começa a partir do arrependimento, começa a partir da confissão de pecado. É a partir deste momento que vai acontecer a real transformação na vida do homem que aceitou a Cristo, porque este homem agora ele agora é santo. A santidade aqui está relacionada com a profissão, a confissão e com o arrependimento das obras pecaminosas. Ou seja, então, santo no Novo Testamento é aquele que se arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados, vive agora abominando o pecado e tem um novo viver para Cristo. Ou seja, é a nova criatura. No contexto do Novo Testamento, a transformação operada por Cristo na vida do crente faz com que ele seja santo. Então, santidade na perspectiva neotestamentária é justamente essa. É aquele que faz a vontade
vontade de Deus. E isto é o que Deus quer para cada um de nós. Que a vontade de Deus é essa, a nossa santificação. E essa santificação ela é expressa em ação, gestos, palavra. Então, tudo isso o crente agora vai refletir essa nova posição que tem em Cristo, que é viver em santidade. Então, meu irmão, eu acredito que ficou de forma clara. No Novo Testamento, a santificação, ela é refletida única e exclusivamente na vida daqueles que têm Cristo como seu Senhor e Salvador. O terceiro subtópico vai falar sobre a santidade exigida pela palavra de Deus. Neste ponto aqui nós vamos perceber de forma clara, como nós já estamos falando anteriormente, que a santidade, o termo santidade, não foi algo que foi criado por um conselho da igreja, não. Ela não vem da cabeça de nenhum pastor, seja ele pentecostal ou não, não. Esse tema, meu irmão, ele origina-se de Deus. E está expresso na Bíblia Sagrada. Na palavra de Deus, nós vemos que Deus nos chama para um viver em santidade, após nossa vida ser transformada em Cristo, porque hoje nós somos agora nova criatura. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E é justamente nesse novo viver que nós não devemos mais apresentar os nossos membros ao pecado, mas devemos desenvolver pelo Espírito Santo agora um viver consagrado a Deus, um viver dedicado a Deus, afastando-se cada vez mais do pecado que tão de perto nos rodeia, como fala o autor aos Hebreus. Então, ao falar da exigência da santidade pela palavra, isso não quer dizer que ela esteja cobrando de nós, nesta vida, uma exigência absoluta. Não é isso que está mostrando, trazendo para a gente alcançar uma perfeição, não. Porque isso é impossível em nosso corpo mortal. Afinal, nós somos seres falíveis, nós somos humanos, nós somos pecadores. E Paulo falou que pela graça de Deus se tornou um homem santo. Nós podemos dizer o mesmo, pois é somente por meio do Espírito Santo na nossa vida e da graça de Deus que podemos ser capacitados justamente para desenvolver um padrão de vida santo. E este padrão de vida santo é o padrão que agrada a Deus em todos os sentidos. Então a santidade que é exigida pela palavra de Deus é justamente essa, meu irmão, viver em conformidade com aquilo que está estabelecido nas Sagradas Escrituras, ou seja, no livro sagrado de Deus, o manual do ser humano, a Bíblia Sagrada. O segundo tópico da lição vai falar sobre a santificação em seus estágios, vai falar sobre a realidade da santificação. Neste ponto aqui, nós temos que perceber que dentro do aspecto bíblico, a santificação é definida como ato, é como um estado e processo de se tornar santo, que é o que nós falamos, é a transformação operada por Cristo através do Espírito Santo na nossa vida, num ato de convenção. Nós nos convertemos a Cristo e passamos agora a ser santo. E ela é realizada na vida do salvo, justamente pela ação do Espírito Santo, como nós estamos falando. Então é o Espírito Santo que age em nossas vidas de modo pedagógico. Ele agora vai aplicar justamente nos nossos corações aquilo que Jesus ensinou. E como isso vai ser operado na nossa vida? Por meio do ensino da palavra. Nós somos conduzidos a ter um viver santo, a andar em santidade. Então a realidade da santificação, ela é uma máxima na vida do crente, porque nós devemos andar em santidade, porque Cristo andou em santidade. Então, meu irmão, a santificação é o processo justamente que vai conduzir o cristão gradualmente a o quê? A ser transformado conforme o quê? Conforme a imagem de Cristo. E isso quer dizer ser como ele é, no seu caráter, no seu modo de agir, no seu pensar, na sua conduta. Então esta é a realidade da santificação na vida do crente. O segundo subtópico, o autor vai falar sobre 3 estágios da santificação. Neste ponto aqui, quando o autor vai falar sobre estágio, é óbvio que isso aqui não está na Bíblia. A Bíblia não está delineando justamente 3 estágios de santificação, não. Isso aqui é uma abordagem teológica. Para quê? Para que nós venhamos a
entender a importância desse processo e compreender como se dá esse processo de santificação na vida do salvo em Cristo Jesus. Então nós vamos ver isso, que isso está demonstrado nas Sagradas Escrituras, obviamente, tá? Por isso o autor vai fazer justamente este uso desse termo de 3 estágios. Mas a santificação, ela não, esse 3 estágios, conforme nós vamos falar, são termos teológicos que não está nas Sagradas Escrituras delineado conforme nós especificamos na teologia. Mas nós estamos ensinando aqui e mostrando justamente 3 estágios, como o autor sugere aqui, para que nós possamos entender e compreender. Porque quando nós fazemos isso, porque isso é estudar teologia. Teologia é aquele que estuda a Bíblia, meu irmão. Todos nós somos teólogos, de uma forma ou de outra. Uns mais eruditos, outros menos eruditos. Entretanto, todos estudam a Bíblia, então todos têm teologia. Entretanto, neste ponto aqui, nós estamos falando de uma área de teologia sistemática, que é o quê? Que é que pega a teologia bíblica e justamente vai fazer essas relações para que o entendimento aflore, para que o entendimento seja de forma fácil, de forma clara, de forma motivadora, que nós venhamos a ler, entender e compreender como se dá esses 3 estágios dentro do contexto teológico e, é óbvio, usando o conhecimento, aquilo, as relações que a Bíblia Sagrada nos mostra. Ele vai falar sobre o primeiro estágio, que é chamado de santificação posicional. Essa santificação posicional, esse termo que usa aqui nesse primeiro estágio da santificação, é justamente quando o crente... Vamos falar, quando o pecador se torna crente, quando o pecador se torna salvo em Cristo, ou seja, neste momento, ele sai de sua posição de condenado pelo pecado para a condição agora de ser salvo, de ser justificado, porque agora ele mudou a sua posição. Ele estava no mundo desgarrado, mas agora ele está numa nova posição. Que posição é essa? Está diante de Deus justo, justificado pelos seus méritos, não, pelo sangue de Cristo que reme todo o pecado. Então a pessoa que reconhece a Jesus como seu Salvador, essa pessoa agora passa a ser declarada justa diante de Deus. E agora ela está separada do pecado, agora ela tem que viver para Cristo. Ou seja, a sua posição agora mudou. Ele agora, da condenação, ele passa a ser justo. Não mais o poder da condenação do pecado está sobre a sua vida, porque ele agora está em uma posição de justificado diante de Deus. É o primeiro estágio. O segundo estágio agora é, a partir deste momento, ele agora está nesse progresso, ou seja, buscando andar em santidade, é o que é chamado de santificação progressiva, porque a pessoa aceitou a Cristo, ele agora está justo diante de Deus, está agora vivendo uma vida de santidade, mas ele tem uma natureza humana que não o deixou. Ele, embora seja salvo em Cristo, ele peca. Nós pecamos, e a Bíblia fala, se nós dissermos que não pecamos, nós estamos nos tornando mentiroso e não há verdade em nós. Então o pecado, meu irmão, ela ainda é uma constante na vida do crente salvo. Entretanto, ele não vive mais sobre o pecado, ele não vive mais sobre a condenação do pecado, ele não vive mais pecando deliberadamente, porque agora o seu Senhor é Cristo e não o pecado, porque se for o contrário, essa pessoa está longe dos caminhos do Senhor. Então esse segundo estágio, que é a santificação progressiva, está falando justamente do nosso viver nesta caminhada, que é o ponto, a carreira que nos está proposta, é o caminho da salvação, santificação. E estamos nesse progresso. Por isso o autor aos Provérbios fala que a luz do justo, ela brilha cada dia mais, até ser dia perfeito, ou seja, todo dia ele anda e procura andar em santidade, fazendo conforme o ditame da palavra de Deus. É a progressiva, é a sua vida cristã, é a sua caminhada, é o seu testemunho, é o seu agir, é a sua conduta, é o seu pensar, é o seu caráter. E isso é manifestado justamente nesta fase da vida em que nós estamos vivendo, na santificação progressiva, buscando cada dia mais ser mais e mais semelhantes a Cristo. O terceiro e último estágio que o autor fala é justamente sobre a santificação final. Esse estágio vai se dar quando Cristo se manifestar para a igreja, ou seja, Cristo venha buscar a sua igreja e nossos corpos for transformado, claro, dos vivos em Cristo, e os mortos ressuscitarão também. Neste momento, aquele corpo, esse nosso corpo, vamos falar assim, esse nosso corpo, sujeito ao pecado, ele vai ser transformado, porque Paulo fala sobre isso aos Coríntios, que o que é mortal vai se revestir de mortalidade, o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, estaremos agora livres
do pecado, estaremos em um corpo transformado. E neste momento é o que nós chamamos de glorificação final, de santificação final, que é a redenção, que é a glorificação do corpo, é a mesma coisa. Estaremos isentos, livres do pecado. A nossa natureza humana será transformada, será liberta do pecado. Então este é o terceiro estágio de santificação, que o cristão agora vai ser semelhante a Cristo. 1 João 3,2 fala sobre isso, que ao chegar no final o cristão será igual a Cristo. Então o crente que passa pelos dois estágios, santificação posicional, aceitou a Cristo, confessa a Cristo, está nessa progressão, nessa santificação progressiva, ele alcançará o nível de vida perfeita, que é o terceiro estágio da santificação, está para sempre com Cristo, meu irmão. Então, vamos perceber que a primeira santificação, o primeiro estágio é posicional. É o fundamento para as outras duas. Para eu viver uma vida de santidade e chegar à santificação final, glorificação, redenção do corpo, eu primeiro tenho que passar pelo primeiro estágio, que é a de posição de ser justo diante de Deus. E isso só se dá através da convenção a Cristo, de estar diante de Cristo em santidade, porque Cristo nos resgatou. O terceiro subtópico vai falar sobre o alvo da santificação. Nós já vemos isso, respondemos, querendo ou não, este ponto aqui do que nós falamos anteriormente. O alvo da santificação é quem? O crente, como nós falamos anteriormente. Para iniciar o processo de santificação, eu tenho que tomar a primeira atitude, que é o primeiro estágio, é a minha posição diante de Deus. Como é que é essa minha posição está diante de Deus? Se eu confesso a Cristo e reconheço como meu único suficiente Salvador, eu estou numa posição de justo diante de Deus. Então, o alvo da santificação é justamente esta pessoa que professa a Cristo como Salvador, se arrepende de seus pecados, confessa seus pecados e agora está andando em fé, está prosseguindo a sua jornada de fé neste mundo. E um dia vai alcançar a vida eterna em um corpo glorificado, em um corpo livre do pecado. A ausência do pecado vai ser uma constante, ou seja, viveremos agora em perfeição, em um estado perfeito. Então, o alvo da santificação é o crente, porque quem dá vazão para que Deus opere na sua vida é transformado. E isso nos leva, meu irmão, a um dia alcançarmos o nível de Cristo. Que nível é esse? É ser semelhante a Ele. Não é ser Ele, é ser semelhante a Ele. Porque Ele se encarnou e se fez homem. E hoje Ele está à destra de Deus Pai intercedendo por nós em corpo transformado, livre de pecado. Embora Ele nunca tenha pecado. Mas o que Ele é, assim nós seremos. Como Ele é, na verdade, nós assim também seremos. O último tópico da lição, o autor vai falar sobre o julgamento do Deus Santo. Neste ponto aqui ele vai falar o Deus Santo. Neste ponto aqui ele vai mostrar justamente alguns atributos de Deus. Deus é santo, sim. E Deus, ele é justo. A santidade de Deus, ela, meu irmão, anda de mão dada com a justiça de Deus. Neste ponto aqui, o autor vai falar justamente sobre essa santidade que é de Deus. E essa santidade, que é um atributo comunicável. O que é atributo comunicável? É aqueles atributos que são inerentes a Deus, que Deus também comunicou esses atributos à humanidade. Ou seja, o ser humano ele pode ser santo? Pode, então é um atributo comunicável. O ser humano pode expressar bondade? Pode, então é um atributo também que foi comunicável. O ser humano pode ser misericordioso? Pode, então é um atributo comunicável. Mas tem atributo que não foi comunicado ao homem. Onipotência, só Deus tem, não foi comunicado ao homem. Onipresença, só Deus tem, não foi comunicado ao homem. Então, dentro desses atributos comunicáveis ao homem, e por isso nós entendemos e compreendemos que a santidade e a justiça de Deus, ela anda lado a lado. Então, o parâmetro de Deus para a nossa vida é justamente ser santo como Ele é, porque Ele é santo. A Bíblia nos fala sobre isso. Pedro, falando sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 16, ele fala que santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, sede santo, porque eu, Senhor, Ele é
santo. Então Deus exige santidade. Portanto, à luz da santidade de Deus, nós somos chamados a seres santos, a sermos santos também em nossa jornada. Então, o autor vai terminar falando sobre santidade exigida a todos os crentes. Vai falar sobre santidade exigida a todos os crentes, mostrando que esse é o desejo de Deus, que todos sejam santos. E dentro da nova aliança, é uma exigência da Sagrada Escritura. 1 Pedro 1, 15, 16, Efésios 1, 4, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 e 4, e Hebreus capítulo 12, versículo 14, conforme está no nosso texto áureo, que é um dos requisitos para ver a Deus é a santificação. Entretanto, o cristão ele não pode pensar que a santificação é requisito para a salvação. Isso porque só pode buscar santidade aquele que já está em Cristo. Isso é interessante de se falar, por quê? Por isso a Bíblia nos fala, vinde como estáis, deixai vir como eles estão. Porque para eu ser salvo, alcançar a salvação de Cristo, a santidade não é um requisito para eu chegar a Deus. Eu estou falando aqui de pecador, de ímpio. O ímpio, ele não precisa se santificar para chegar a Deus, não, mas ele tem que vir como está. Porque a santificação, ela, meu irmão, é para crente. Só quem pode buscar santidade, santificação, é a pessoa que já está em Cristo. O ímpio, o pecador, meu irmão, ele não busca a santificação. Por isso nós pregamos e anunciamos a Cristo que salva. E não o Cristo para eles, no caso, a Cristo que santifica, que vai fazer as coisas. Não, ele tem que vir para reconhecendo Cristo como seu Salvador. A partir deste momento, ele confessando a Cristo, ele agora toma uma posição de santo diante de Deus, e a partir da transformação que vai ser operada na sua vida, ele agora vai andar em santidade. Deus chama o pecador para a salvação. Deus não chama o pecador para que ele primeiro se santifique para depois vir a ele, não. Deus chama a todos a ele do jeito que eles estão. Porque a santificação, isso tem que ficar claro, ela só é alcançada por aqueles que seguem a Cristo. Então isso tem que ficar claro, a santidade é exigida a todos os crentes, é para os crentes, não é para o pecador e para o ímpio, mas para o crente, para o pecador e para o ímpio, se anuncia Cristo, se prega a Cristo, porque quem salva é Cristo, e a partir daquele momento de sua conversão, sim, ele como crente vai buscar andar em santidade, porque agora ele faz parte do povo de Deus, mas antes disso não. Ele não busca santificação e Deus não exige santificação para aquelas pessoas, não. Deus exige que eles reconheçam o seu pecado e se convertam a Ele em confissão de pecado e arrependimento. O último tópico da lição, eu vai falar sobre santidade e justiça de Deus. Neste ponto aqui vai mostrar justamente aquilo que nós falamos na introdução deste tópico, o quê? Deus é santo e Ele é justo. Então nós temos que entender esta essência, essa essência da natureza de Deus, essa essência do seu caráter. Deus tem atributos e dentro desses atributos tem a santidade e tem a justiça. E quando nós vamos falar da justiça de Deus, nós estamos falando de sua retidão, da sua imparcialidade, da sua equidade. Então este é o padrão de santidade que Deus exige para o seu povo. Então Deus, meu irmão, vai chegar o momento dele como Deus santo e Deus como justo, ele vai punir o pecado. Ele vai punir o mal, ou seja, ele não deixará o mal e o pecado impunes. Porque Deus, ele não tolera o mal. Então, o cristão, meu irmão, tem que compreender a dimensão da santidade, tem que compreender a justiça de Deus, para que ele possa voltar-se para ele em total arrependimento. Confessar seus pecados para desenvolver uma vida de santidade por intermédio de seus ensinamentos. E como resposta à sua misericórdia e graça divina, tendo como padrão a ser seguido. Porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Então, a santidade de Deus, ela anda de mão dadas com a justiça. Deus hoje, por isso nós falamos, a porta da graça aberta está, chama a todos, para que venham
e se arrependam dos seus pecados e reconheçam a Cristo como nosso, seus, único, suficiente e Salvador. Nosso que nós já temos, e aqueles que ainda não aceitaram, que eles vão aceitar a Cristo. Porque vai chegar o dia, meu irmão, que a porta da graça vai estar fechada e a caminhada chegou ao fim. Quem caminhou com Cristo vai entrar no descanso eterno. Nós vamos falar disso nas próximas lições. E quem não caminhou com Cristo nesta vida vai viver a perdição eterna, que nós vamos falar sobre isso na próxima lição. Mas o que nós temos que compreender é que Deus não deseja que ninguém se perca, porque Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aquele que chega ao pleno conhecimento da verdade tem que andar em santidade, porque um dia a justiça de Deus vai ser aplicada, porque Deus vai punir o pecado e Deus vai punir também o mal. Então, quem andou em santidade com Deus, porque isso é para os crentes, vai alcançar a vida eterna. Quem não deu crédito, não ouviu a mensagem que Cristo usou os seus servos em todo o mundo para pregoar a verdade, vão viver eternamente distanciados de Deus. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição bíblica e vamos concluir justamente que depois de salvos em Cristo, todos nós somos chamados a viver em santidade para Deus, refletindo neste mundo vil o caráter de Cristo, pelo novo comportamento, obras e pensamentos. A santidade que é requerida de todos nós não é produto do homem, mas da palavra de Deus, pois seu autor, sendo santo, nos chama para a santidade. No Antigo e Novo Testamento, nós somos advertidos sobre a importância de viver em santidade, fugindo do pecado e consagrando nossa vida a Deus. Isso é possível pela capacitação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição bíblica deste domingo. Comentamos a lição de número 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.